Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, né? Dia 26/9/2021. E nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso, buscando aprender as coisas de Deus, né? Se você, porventura, teve acesso a essa gravação pelo YouTube, saiba que nós somos uma igreja evangélica. Eu sou pastor, meu nome é Hélio Piovesan. Nós estamos aqui na região de Interlagos, em São Paulo, próximos do autódromo, inclusive. A nossa igrejinha, ela é uma igreja evangélica, né? Nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, na obra do Espírito Santo. Cremos que Deus, o Pai, ele foi revelado através de Jesus Cristo. E nós temos um canal no YouTube, temos também as redes sociais, Instagram, temos Facebook. Você pode procurar a gente lá no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Tem os nossos horários de culto e tem um botãozinho na parte de cima, ao vivo. E lá nesse botãozinho, você, naquele horário que tiver o culto, você clica no botão e você vai entrar nessa sala virtual aqui. E aí a gente vai ouvir a palavra de Deus, tá bom? Bom, o tema da minha palavra hoje é um tema bastante genérico, né, que é o espírito do cristão, né? Vamos entender um pouquinho essa questão, né? Quando a gente usa a palavra espírito, dá a impressão que é um fantasminha, né? Mas não tem nada a ver com fantasminha, não. Eu estou falando de espírito no sentido de que como é que eu sou como cristão, né? Como é que eu vou agir? Como é que é a minha constituição interna como cristão, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre essa questão de ser crente, ser cristão. Por quê? Porque nós vivemos uma época muito complicada, né? Nós vivemos um momento muito difícil. Eu, pelo menos, eu tenho quase 60 anos, tenho 58 para ser exato, e a gente percebe que o mundo está muito diferente, tá assim, muita coisa diferente, né? Essa pandemia, as redes sociais, né? Essa polarização, esse excesso de polarização, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e briga aqui, briga ali. Tudo isso tem me feito pensar um pouquinho sobre o nosso posicionamento como cristão. Por quê? O cristão, ele precisa ter uma lista de valores. Ele tem um arcabouço de valores. E esse arcabouço de valores, a gente precisa conhecer ele bem e nós não podemos negociar a respeito desse arcabouço de valores, né? Nós não podemos negociar. O cristão, ele não negocia com Satanás, ele não vai aceitar aquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos são contrários. Não dá para fazer isso, né? Hoje em dia, as igrejas, tem algumas igrejas que estão aparecendo por aí com essa visão, como é que chama essa visão? Essa visão mais... liberal? Mais liberal, mais... Não sei se o termo correto é liberal, sabe? Essas igrejas autoajuda, sabe? Igreja autoajuda, que você vai lá simplesmente para melhorar o seu astral, melhorar o seu ânimo, sair das tristezas, né? É uma igreja antropocêntrica, onde o homem é o centro da igreja, né? Então nós precisamos entender um pouco isso aí, para a gente não cair no engodo, né? Lembra da parábola das 10 virgens? Eu já preguei aqui sobre a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, elas eram noivas, as 10, sabe? Todas elas. Só que 5 delas não entraram. 5 somente entraram. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós
Somos cristãos, somos noivos. Somos a noiva de Cristo. Né? E eu vou entrar ou não vou entrar para as bodas do Cordeiro? Então nós precisamos entender isso aí. Bom, eu quero levar você a essa reflexão. Eu quero que você, meu irmão, entenda que aquilo que Jesus Cristo nos deixou como princípio é inegociável. Nós não negociamos. Nós aceitamos porque Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor Jesus sabe o que é melhor. Ele morreu naquela cruz para nos dar o melhor. Ele nos ensinou as melhores coisas. E nós não podemos negociar. Né? Então vamos lá. Nós não podemos coadunar com o pecado. Nós não podemos aceitar que o pecado faça parte da igreja. Nós aceitamos que o pecador faça parte da igreja. Mas o pecado não. Esse não. Nós aceitamos que a prostituta entre na igreja, mas nós não aceitamos a prostituição dentro da igreja. Né? E para um bom entendedor, hoje em dia a gente não pode falar muito mais. Tá certo? Nós não podemos falar mais do que isso, porque é perigoso. Né? Estamos gravando na internet, aquela história toda, né? Então precisamos tomar cuidado. Eu queria que você abrisse em Filipenses 4, de 1 a 9. Eu vou abrir aqui, tá? Pode ficar tranquilo, Eliette. Vamos abrir aqui em Filipenses. Estou meio perdido aqui, mas eu vou me acertar. Espera aí. Então vamos lá. Vamos compartilhar essa janela. Filipenses 4, de 1 a 9. Filipenses 4, de 1 a 9. Eu gosto muito desse texto. Gosto muito. Então vamos lá. Ele fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. O Paulo aqui está dando aquela exortação, né? Olha, fiquem firmes. Vocês são muito queridos, vocês são irmãos amados. Né? Rogo por Evódia e rogo por Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações ou com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse é um dos versículos, irmãos, mais incríveis da Bíblia. Esse é um dos versículos mais incríveis, mais famosos. Um dia a gente vai só conversar sobre esse versículo. E quanto mais, irmãos, olha, presta atenção no que ele está falando para a gente aqui. Ó. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei. E Deus, e o Deus de paz, será convosco. Então, o apóstolo aqui, ele está nos dando uma advertência muito interessante. Ele está falando assim, olha, eu não quero aqui só falar de pecado. Eu não quero aqui falar... Aliás, a gente podia até discutir também aquele assunto da... Né, o que é pecado, o que não é pecado. Né? Alguém outro dia tinha perguntado, eu posso fazer uma tatuagem? Tatuagem é pecado? Né?
A gente estava conversando hoje de manhã aqui, né? Entendendo se é pecado ou não, né? Depois a gente discute esse assunto também. Aí ele está dando aqui umas dicas daquilo que deve permear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Percebe? Ele está falando que essa atitude cristã, né, de tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nisso. Né? Então faz isso, porque isso é bom. Isso é bom. Isso vai te dar liberdade no seu coração. Eu sempre falo, né? Se você ficar vendo muita tragédia, desgraça, tem gente que gosta de ficar assistindo esses programas de televisão que fica estimulando o ódio das pessoas. Tá lá, ó, foi aquele rapaz lá, ele estuprou, ele deve morrer, aquele maldito, aquele desgraçado. E fica fomentando ódio, ódio, ódio o tempo inteiro, fermentando dentro da gente ódio. E Paulo aqui está falando exatamente o contrário. Para com isso. Para de ver essas coisas que só trazem amargura dentro do nosso coração. Esse é o espírito cristão. Esse é o espírito que nós devemos ter. É a maneira que nós devemos ser. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês devem lembrar bastante sobre aquele versículo que está lá em João, no capítulo 3, em que Nicodemos chega para Jesus, né, e fala, né, Rabi, está aqui, ó. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está aí. Ele nos dá uma advertência. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, e entendemos a nossa posição como pecadores, que nós precisamos de uma nova vestimenta. Quando a gente chega nesta conclusão, a gente quer nascer de novo. A gente quer se revestir daquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, que é de Cristo. É assim que nós queremos. Né? Então, nesse momento, nós passamos a ver o reino de Deus. O nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso caráter começa a nos ser revelado. Né? Nós vamos passar a entender quem nós somos. Por isso que é necessário nascer de novo. Não é? Vou ocultar aqui para você me ver. Só um segundinho. Pronto. Então, quando nós nascemos de novo, começa um processo de transformação dentro da gente. E esse processo de transformação, ele é bastante interessante. Né? E nós começamos a atender essa transformação. Nós começamos a atender aquilo que Cristo disse. Né? Nosso coração passa a ver o mundo de outra forma. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Nós precisamos cuidar do que nós pensamos. Nós precisamos cuidar do que nós sentimos. É importante a gente ter essa consciência, ter esse entendimento. Percebe? Porque para que nós possamos andar verdadeiramente no reino de Deus, é necessário que o nosso coração esteja num lugar bom, num lugar correto. Percebe? Muita gente pensa, mas eu não vou conseguir deixar tal pecado, não vou conseguir deixar tal coisa. Eu sou um sujeito mentiroso, eu sou um sujeito pernicioso, eu tenho pensamentos ruins, tal, não sei o quê. Não, quando você se converte, este processo, se você permitir, somente se você permitir,
Esse processo quem faz é o Espírito de Deus. Porque por nós mesmos a gente não consegue largar essas coisas. Sabe, a nossa, vamos dizer assim, a nossa tendência é sempre buscar o pecado. Isso faz parte do ser humano. Então, quando a gente se converte, quando a gente passa a aceitar a obra de Cristo, a gente começa a ver o reino de Deus, a gente começa a andar no reino de Deus. E a mensagem de Cristo, ela constantemente nos desafia. Ela constantemente fica colocando a gente em xeque. Olha, veja, não faça isso. A sua consciência começa a doer. As suas vontades começam a perturbar você. É isso que o cristão deve procurar. A possibilidade de eu pecar, de eu buscar o pecado, vai me perturbar. Por quê? Porque agora eu tenho a Cristo. Porque agora eu tenho Jesus. Porque agora eu sei que o Senhor Jesus foi naquela cruz justamente por causa disso. Então, eu preciso trazer o meu coração para um lugar correto, para uma posição correta. Eu preciso me convencer constantemente que a obra de Cristo é o melhor lugar para a minha vida. Percebe? É assim que funciona. Depois você anota aí alguns versículos que falam sobre esse desafio, né, em relação ao nosso coração. Anota aí, depois você lê. Lucas 14, 26 e 27, Lucas 18, verso 17, e depois, por último, Lucas 9, de 57 a 62. Leia lá, você vai ver como a obra de Cristo nos desafia a todo instante. Né? Parecia que Jesus estava tentando, né, fazer com que o seu ministério fixasse dentro de nós. Esse é o esforço de Cristo. Esse é o desafio da obra de Cristo. Através destas coisas, nós devemos ver o valor incrível que Jesus colocou no seu reino. O reino de Deus, que é o reino de Cristo, ele é um reino virtuoso. Ele é um reino de paz, de amor, de alegria. E nós precisamos olhar para esse reino e desejá-lo. Por isso que nós vamos colocar o nosso coração no lugar certo. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos negociar com Satanás. Não, isso não pode. Por quê? Porque o reino de Deus é o melhor lugar para nós. É o melhor lugar para você. Vale a pena deixar de lado tudo, para entrar no reino de Deus. Abra Romanos 2, de 2 a 10. Vamos lá. Vou mostrar para você. Cadê o meu mouse? Oh, meu Deus. Aqui, achei. Então, vamos compartilhar aqui essa tela. E vamos ver Romanos. Para você ver como é bom. Capítulo 2, não vou ler todo o capítulo 2, mas depois você lê em casa, todo o capítulo 2, é maravilhoso. Tá? Ele fala assim, portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É isso que não podemos negociar. Porque o juízo de Deus é segundo a verdade. Se a verdade está em nós, irmãos, então nós vamos ser julgados segundo isso que está em nós. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência,
e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Olha aqui, isso aqui é inegociável. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Isso aqui é inegociável, irmãos. Nós não vamos nos vender e perder esta bênção. Tenha isso na sua mente. Perseverança. Nós precisamos perseverar em fazer bem, em procurar glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não negocie, irmão. Não negocie o seu coração. Estabeleça essas verdades dentro de você. Persevera. Busca. Insistentemente. Busque. Espera só um pouquinho. Estas coisas. Nós não podemos negociar com Satanás. Se alguém algum dia falar assim, não, Deus ama todo mundo, né? Como você falou aqui. Deus ama todo mundo vai para o céu. Né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. A verdade está na palavra. E a Bíblia é muito clara. Acabei de ler para você ver. Né? Não tem negócio com Deus. Não. O negócio com Deus já foi. Jesus já morreu na cruz. Esse é o negócio de Deus. Ele morreu na cruz para te dar salvação. Agora, cabe você, meu irmão, estabelecer esses padrões dentro de você. Estabelecer essas coisas dentro do seu ser, do seu cotidiano. Percebe? Tem gente que fala assim, sabe, Renan? Que fala assim, não, igreja, negócio é negócio. Você já viu isso? Igreja, negócio é negócio. Não, irmãos. Não. Se você é infiel nos seus negócios, você é infiel a Deus. Se você passa para trás alguém com quem você negocia, se você está passando para trás as pessoas que negociam com você, você está passando para trás a Deus. Tá? Nosso cristianismo ele tem que ser em todas as situações da nossa vida, do seu deitar até o outro dia, todos os momentos, até o seu levantar, todas as coisas. Você, meu irmão, dá testemunho da obra de Cristo nos seus negócios, na sua escola, na sua sala de aula, lá na faculdade, sabe? No restaurante, na padaria. Se você pegar um troco errado, você fala, olha, você deu um troco errado para mim. Né? É assim. Você vê a carteira de alguém caindo, você pega a carteira e corre lá e entrega para a pessoa, olha, sua carteira caiu. Olha, você esqueceu o seu celular. Percebe? É assim o cristão. A gente não negocia essas coisas com o diabo. Uma vez eu estava falando, uma vez o Esdras falou, o pastor Esdras, que muitos aqui conhecem, ele falou que uma vez ele estava na Bahia, ele é baiano, o Esdras é baiano, ele estava na Bahia e ele parou num posto de gasolina assim,
e de repente um caminhão de gás, de botijões de gás, aí sofreu um acidente e ele acabou virando. E um monte de botijão de gás espalhou para tudo quanto é lugar. Né? E as pessoas, cada um pegava 2, 3 bujões e levava para casa. Quer dizer, você vende a sua honra por um botijão de gás, por um maldito botijão de gás. Ao invés de ir lá ver se o cara não está precisando de ajuda, olha, nós aqui da comunidade, nós vamos recolher todos os botijões, vamos trazer aqui para você, porque isso é o certo. Mas não. O certo é levar vantagem, é ganhar em cima. Eu pergunto para você, o que é que você vai levar desta vida? E eu já falei o que é que a gente leva desta vida. Tem uma coisa que a gente leva. Né? Uma única coisa, é a tua decisão. É a tua decisão que você leva. Se você decidir bem, você vai levar bem para o céu. Se você decidir mal, você vai levar mal para o céu, como acabei de ler em Romanos. Percebe? Nós não podemos negociar a nossa, a nossa honra. Se alguma coisa boa nisto pensar, se tem virtude nisto pensar, não ficar imaginando, olha, se aquele caminhão de cerveja virar, nossa, eu vou pegar um monte de cerveja para mim. Não é? Se aquele caminhão, se aquele caminhão do banco lá se explodir, de repente voar um monte de dinheiro, eu vou lá pegar aquele dinheiro. Não, irmão, você não pode se vender por pouco. Você não deve vender por nada. Não é por pouco, é por nada. Não é isso que vai fazer a sua vida melhor ou pior. Percebe? Uma coisa é certa, esse tipo de atitude está lá descrito em Romanos capítulo 2, de 1 a 10. Termina de ler lá o texto, lê de novo, para você ver exatamente. É o que você, pelas suas obras, pelas suas decisões. Muito bem. Veja o que Jesus declara em Marcos 12, 24. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. E Jesus respondendo disse-lhes, porventura não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo exatamente, trazendo a você, meu irmão, o entendimento da palavra. Nós fazemos isso no domingo, fazemos isso nas terças-feiras, quinzenalmente nas quintas-feiras, para que a gente saiba o que é a palavra de Deus e que essa palavra permeie o seu coração e que essa palavra de Deus ela esteja impregnada dentro de você e ela mude o seu jeito de pensar. É isso que a gente precisa fazer. É importantíssimo nós conhecermos tanto o poder quanto as Escrituras. Nós podemos conhecer as Escrituras e estar errando. E nós podemos conhecer o poder de Deus e estar em erro. Mas quando você conhece os dois, não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque conhecer o poder de Deus e as Escrituras é você conhecer o amor de Deus. E quem é capaz de desprezar um amor tão grande quanto esse de Cristo morrendo na cruz para que você tenha a herança, a mesma herança que ele tem? Como é que pode uma pessoa desprezar esse amor tão grande? Não dá. A nossa visão para o futuro, ela está diretamente ligada ao nosso sistema de valores. Você precisa mudar o seu sistema de valores. Tudo que tem valor para você aqui dentro do teu coração. Nós precisamos pagar o preço por amarmos a Cristo. Como diz a palavra, não está para você
somente conhecer, mas padecer por ele. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mudar nosso sistema de valores. E nós precisamos construir o nosso futuro baseado nesse sistema de valor, que é o sistema de valor cristão, de amor a Cristo. Você precisa aprender a rejeitar as coisas que não são boas para o Evangelho. Você precisa aprender a rejeitar aquilo que parece ser bom, mas é contrário à palavra. Faça isso. Pague esse preço. Se tivermos a visão correta, construiremos a nossa vida espiritual corretamente. Evidentemente que o contrário também. Se a gente tem uma visão errada do Evangelho, com certeza nós vamos construir, né, o nosso futuro vai ser ruim também. Lembre-se que a nossa visão do futuro está diretamente ligada a essas questões de valores. Aí eu pergunto, né? A nossa visão do reino de Deus é relevante para Deus? O que você enxerga? Olha só que importante essa pergunta, hein? O que você enxerga do cristianismo, o que você enxerga do reino de Deus, é relevante para Deus? Ou seja, o que você está vendo é relevante, ou seja, Deus considera que você está vendo corretamente? Essa é a pergunta. Porque, sabe de uma coisa? Quando a nossa visão do reino de Deus não é relevante a Deus, então o Evangelho não tem valor nenhum para você. Porque você tem uma visão distorcida. A nossa visão do reino de Deus, ela é relevante que as nossas ações refletem esta visão que nós temos. É isso que é importante para o cristão. Esse é o verdadeiro sentido de cristianismo. Irmãozinhos, eu falo para vocês o seguinte: se você está vendo o reino de Deus onde você entrou para o cristianismo para não ir para o inferno, você já começou errado. Já começou errado. Esquece o inferno. Eu tenho que entrar para o reino de Deus para que eu seja útil, para que a obra de Deus seja completa. Entrar no reino, ganhar ou não ganhar no reino de Deus, isso é de menos. Porque se nós nos preocuparmos com o nosso irmão, com aquele que precisa de mim, Jesus mesmo falou, aquele que fizer um desses pequeninos, a mim está fazendo. Então eu não preciso me preocupar em entrar no reino de Deus. Vamos supor que eu esteja negociando um automóvel. Eu estou negociando um automóvel e eu sei que esse automóvel tem um motor fundido. Aí eu vou lá, dou uma garibada e tento passar para frente. Aí a pessoa pergunta assim para você, escuta, como é que esse carro, ele tá bom? Não, ele é excelente. Ele é ótimo, ele é muito bom. Você está sendo honesto? É isso? Quer dizer que 15, 20, 30 mil reais é o preço do reino de Deus para você? É isso? Quer dizer que 30 mil reais põe você dentro do reino de Deus ou fora do reino de Deus? É isso? Então, que Deus te dê sabedoria para responder essa pergunta. Percebe? Este carro, ele é bom? Eu estou vendendo esse carro do jeito que ele está. Então você olha e você verifica se o carro é bom. Pronto, você resolveu o problema. Uma vez a gente tinha um carro, né, Rosana? O Azeitona. O Azeitona era um Chevette, né, que ele tinha cor verde. A gente chamava de Azeitona. O Chevetinho de cor verde, aquele Chevette, ele foi uma bênção para a Rosana. Foi uma bênção para a gente no começo do nosso casamento. Tudo. Só que era um carro, sabe, já estava
bem usado, um carro velho. O assoalho do carro estava todo derretendo, sabe como é que é? Aí um dia eu fui lá, coloquei umas coisas assim e tal, e fomos vender. Fomos vender o carro. Antigamente tinha um supermercado aqui na Marginal chamado Paz Mendonça, lembra disso, Rosana? Aí nós chegamos no Paz Mendonça para vender o carro. Para comprar essa casa que eu estou aqui agora. Né? Aí fomos lá no Paz Mendonça. Na hora que a gente entrou no Paz Mendonça para vender, a homocenética explodiu. E foi bolinha. Lembra disso? De qual carro? Foi de carro. Ah, é verdade, eu troquei as bolas aqui, é verdade. É. Não, aí nós levamos o azeitona lá, né, para vender. Não foi esse da homocenética. Comprou, sabia, né? Aí o cara pegou, olhou para mim e falou assim, e esse carro, como é que ele tá? Eu estou vendendo do jeito que ele tá. Dá uma olhada em você e veja. Né? É um carro usado, já tem alguma idade, então você precisa saber exatamente. Veja aí você. Veja você, na hora que você comprar, você tem que saber que o carro é esse. Lembra disso, Rosana? E o cara falou assim, ah, tá bom, eu vou levar. Tudo bem. O carro estava velho, todo estragadão. O cara falou, não, então eu vou levar. Ia revender. Ah, vou dar uma garibada aqui, uma garibada ali e tal, e vou passar para frente. O outro carro, né, da Marília, era uma panorama, né? Panorama, né? A Marília tinha uma panorama, lembra disso, Marília? Nós fomos lá no Paz Mendonça também para vender. Aí quando a gente entrou no Paz Mendonça para vender, a homocinética explodiu, foi bolinha para tudo quanto é lado. Foi muito engraçado aquele dia. Aí nós chamamos o Sérgio, que era marido da Marisa naquela época, e ele foi, ele era mecânico, ele sabia, entendia bastante de carro, ele foi lá e trocou a homocinética lá na hora, deu um jeitão lá na hora, assim. Aí voltamos para cá, nós vendemos no domingo seguinte. Mas foi assim. Irmãos, são valores do reino. Olha, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, não para me gabar, não quero, longe disso, não quero isso. Mas olha, eu tomei uma postura na minha vida que é assim, aqui em casa, toda vez que alguém bate a campainha pedindo alguma coisa, a pessoa não sai sem levar alguma coisa. Nunca sai daqui sem levar alguma coisa. Percebe? Eu não posso dar muitas coisas, mas 1 quilo de arroz, um pacote... É verdade ou é mentira, Esther? É verdade. Nós nunca deixamos... Tomei isso como princípio da minha vida. Percebe? Por quê? Porque a gente precisa dar. Você não pode negar comida para uma pessoa. Se você tem, você fala, não dá, não sei o que, está atrapalhando. Não, a gente vai lá. Alguma coisinha sempre. Por quê? Porque é mandamento de Deus. É ordem de Cristo. Nós temos que ajudar. Eu não fico julgando se a pessoa que está ali, ela usa crack, ela não usa crack. Não sou eu que vou julgar. Percebe? Quem julga isso é Deus. Está lá o texto que a gente leu em Romanos agora. Percebe? Esse é um fundamento, um arcabouço de valores que eu tenho, que nós temos aqui em casa. Então, queridos, esse é o caminho que nós temos para olhar o reino de Deus e falar, eu pertenço àquele reino. Eu sou dele. Percebe? Eu não fico olhando o reino de Deus como sendo alguma coisa filosófica. Não. Não é filosófico. O reino de Deus não é filosófico. O reino de Deus é real. É verdadeiro. Ele existe. E eu vou cumprir aquilo que o Senhor Jesus pediu. Não vou negociar. Não vou negociar com Satanás. Outro dia eu vi um caso de... Acho que teve um assalto gigantesco lá em uma cidade do sul do país, aqui, acho que Santa Catarina, alguma coisa assim.
e os bandidos, na hora de levar o dinheiro, um monte de dinheiro caiu na rua. Você lembra disso? Faz coisa de 6 meses, mais ou menos. E aí, nossa, as pessoas super felizes lá, catando dinheiro na rua. Né? Catando nota de 50, de 10. E catando dinheiro na rua. Tá certo isso? Ah, mas você é bobo se não fizer isso. Sou bobo não. Bobo é você. Me desculpa. Bobo é você. Eu nunca esqueço uma vez que um sujeito achou uma mala de dinheiro no aeroporto. Sabe esse pessoal que faz limpeza? Um senhorzinho foi lá, achou uma mala de dólares. Acho que tinha lá, sei lá, 15, 20 mil dólares na mala. E aí o sujeito pegou aquela mala e falou, esse dinheiro é meu. Vou levar, procurou o dono, levou para administrar, sei lá, acharam o dono do dinheiro. E esse caso acabou sendo muito conhecido. Faz o quê? Uns 20 anos isso aconteceu. Né? E eu lembro que ele foi levado até o presidente da República. De tão famoso que o cara foi. E aí eu falei, puxa, que bacana, né? O cara foi levado até lá, o presidente da República quis conhecê-lo. Aí o presidente virou, pô, mas você não pegou nem um pouquinho para você? Falou desse jeito. Olha que coisa maldita, que ideia maldita. Ao invés de falar, puxa vida, que hombridade, que honra que você... Isso me estimula a ser uma pessoa... Não, por que você não pegou um pouquinho para você? Está na internet, procura lá, você vai ver. Está lá. Irmãos, a nossa fé, ela tem que determinar o nosso comportamento. E eu vou aqui explanar algumas coisas para você. Tem muitas coisas, talvez não dê tempo de eu falar tudo que eu gostaria, tá? Mas eu vou falar aqui algumas coisas para vocês que eu escrevi, tá? A nossa fé, ela tem que determinar o nosso comportamento. A sua fé tem que determinar o seu comportamento. Sabe por quê? Porque como nós lemos em Romanos, e eu vou colocar de novo aqui para você ver isso. Por que some o mouse, hein? Toda vez que eu vou mexer, eu tenho que dar um clique. Espera aí, vou mostrar aqui para você. De novo. Eu não estou falando de brincadeira, não. Eu estou falando de muito sério. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas, segundo tudo, não sei o quê, o qual recompensará a... Então, olha lá. Aqui, o verso 5. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, vamos lá. Vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente o judeu e também o grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Está aqui. Não sou eu que estou falando. Não é o pastor Hélio que está falando. É a Bíblia. Não negocie. Eu não estou conseguindo voltar aqui. Só um instante. Não negocie. Sabe? Não faça isso. Não vale a pena. Se você achar na rua R$1 milhão, devolva. Devolva. Se você achar na rua um anel de ouro, devolva. Se você achar na rua um celular desses que vale R$10 mil, devolva. Não se venda por isso. Presta atenção. Nós precisamos
saber que a nossa fé determina o nosso comportamento. Familiarizar-se com Deus, pois a sua bondade está ao nosso favor. Familiarize-se com Deus. Entre em intimidade com Deus. Valorize as coisas que são corretas e certas. Aqueles que conhecem a Deus se tornará forte, meu irmão. Optar por fazer a sua vontade. É isso que a gente tem que fazer, essa opção. Nós temos que optar por fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, seus conselhos e planos se tornam sucesso em nós. A paternidade de Deus, ela é enorme. Ela é enorme. Deus está sempre ao nosso favor. Nunca contra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é aquele que vai fazer o seguinte: você pecou, agora você vai perder a sua casa, você vai perder o seu emprego. Não, Deus não é assim. Deus não é assim, desse jeito. Será que estamos andando como filhos? Essa é uma pergunta válida, importante para mim. Você anda como se fosse um filho de Deus? O seu dia a dia. Se você é uma pessoa jovem, eu daria o seguinte conselho para você: olha, procure fazer as coisas de Deus, coisas corretas, porque vão ter reflexos no futuro. Se você é uma pessoa já mais velha e cometeu muitos erros no passado, não tem problema, o Senhor Jesus já perdoou você. E você precisa agora lidar com as angústias. Você precisa lidar com as consequências das decisões erradas. Até ele está conversando com o Renan hoje de manhã, né? Estava falando do meu pai. O meu pai morreu com 80 anos. Morreu faz uns 12, 13 anos mais ou menos que ele faleceu. Ele morreu porque fumava. E fumava bastante. E quando ele chegou ali, aos 50 anos de idade, ele começou a ter uma doença de trombose. Ele teve trombose nas veias periféricas. A Eliette que sabe bem disso aí. Chamava tromboangeite obliterante periférica. Era uma trombose por uma inflamação nas veias periféricas que entupia e não chegava sangue. Meu pai perdeu uns 3, 4 dedos do pé. Perdeu a ponta dos dedos aqui, a carninha que tem aqui na ponta dos dedos por gangrena. Consequência das atitudes dele. Percebe? Foram atitudes que ele tomou na vida dele que deu essa consequência. Não é? Talvez se ele não tivesse fumado, estaria vivo até hoje, porque o sujeito viveu até os 80 anos de idade. Os últimos anos dele foram horríveis, foram terríveis. Ele viveu acamado, enfim. Nós precisamos entregar tudo o que nós temos a Cristo. Isso nós precisamos fazer. Todas as coisas que nós temos, nós precisamos entregar a Cristo. Percebe? Tudo que nós somos, todas as coisas que nós temos que entregar a Cristo. E se porventura você perder algo que você tem, saiba que Deus, saiba disso, hein? Deus não faz as coisas por capricho. Tô com raivinha do Hélio hoje. Eu vou dar uma leprinha para ele. Tô com raivinha do Hélio, então hoje vamos ver se o Hélio realmente me ama. Vamos ver. Vai lá e dá uma lepra para ele. Deus não é assim. Nosso Pai, né? Estou falando de Deus o Pai. Deus o Pai não faz isso. Ele conserta as coisas. Lembra que Jesus falava assim: eu e o Pai somos um? Felipe, olha, eu tenho estado há tanto tempo convosco
e não tendes me conhecido, ao menos pelas mesmas obras. Ou seja, as obras que eu faço são as obras do Pai. Jesus consertava as coisas. Chegava o cego lá, desgraçado, aí Jesus curava o cego. Chegava o leproso lá, curava o leproso. Chegava o sujeito lá desesperado porque a filha não sei o quê, vai lá e curava a menina. Jesus nem maldição lançou sobre o filho da perdição. Não fez isso. Jesus podia dar fulminado, cara. Seu desgraçado, você me traiu. Não, nem isso Jesus fez. Jesus consertava as coisas. Então o nosso Pai, ele não faz as coisas por capricho. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sofre. Por quê? Porque a gente sempre quer ganhar. A gente sempre quer ganhar alguma coisa. Aí a gente sofre. Percebe? Mas a gente tem que saber que quando acontece da gente perder alguma coisa, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu lembro uma vez a minha filha, a Raquel, ela falou assim, pai, eu acho que eu nunca vou casar e tal. Não vai acontecer e tal. Ela estava meio desanimada, estava, sei lá com uns 20 anos, 22 anos, sei lá. Não vou casar. Eu falei, filha, Deus, a pessoa mais interessada na sua vida pessoal é Deus. Quando chegar a pessoa certa, ele vai levar, ele vai te apresentar uma pessoa que é exatamente para você. E aconteceu, hoje ela casou, faz 2 semanas que ela casou. Com a pessoa certa, não é com a pessoa errada, não. Sabe por quê? Porque ela é mulher de oração. Ela é uma pessoa que busca Deus. Quero deixar uns versículos para você ler depois, tá? Se você puder anotar, anota aí. Nós temos que entregar tudo o que nós temos para Cristo. Abre lá depois em Efésios 4, de 12 a 16. Vai em Colossenses 1, de 15 a 20. Aí depois de 28 a 29. Aí você leia lá 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos abrir esse aí, 2 Coríntios 3. Vamos ver lá. Eu sou meio lerdo aqui nesse computador, sabe? Mas os irmãos têm a paciência e o amor de Cristo, né? 2 Coríntios 3, não é isso? 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus, é melhor. Há uma plenitude em Cristo. Deixa eu fechar aqui essa partilha. Há uma plenitude em Cristo. Quando uma pessoa entra no reino, é importante saber que não podemos obter essa plenitude sem antes estarmos juntos com Cristo. Percebe? Você precisa estar junto com Cristo. Deus é invisível e por ele todas as coisas foram criadas. Lembra que o Valdo pregou na semana passada? Que bênção. Ele é antes de todas as coisas. E por ele todas as coisas subsistem. Olha só. Você acha que um Deus com todo esse poder que a gente está narrando aqui, que ele é o Senhor das nossas vidas, será que ele vai agir por capricho? Falar assim, estou com raivinha do Hélio hoje. Estou com raivinha. Estou com bronca do Hélio. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Ou seja, ele é a cabeça de um organismo
pelo qual ele morreu. Percebe? A morte de cruz de Jesus foi por causa da igreja. Foi por amor. Cristo tem toda a plenitude. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aí, depois de ter feito a paz pelo sangue na cruz, por ele, para reconciliar todas as coisas para si mesmo. O desejo, o ânimo de Cristo era fazer com que todas as coisas voltassem a ser dele, para ele. São valores que devemos incorporar dentro de nós. Nós precisamos entender essa grandeza, essa plenitude de Cristo. Percebe? Isso não é religião, irmãos. Isso é exemplo de amor. Nós precisamos ter a unidade da fé, nós precisamos ter a medida da estatura de Cristo. Nós precisamos sempre falar a verdade em amor. Nós precisamos crescer nesta direção, na direção de Cristo. Nós precisamos estar unidos, ligados. Cada parte faz a sua parte, provoca o crescimento e edificação da igreja. Este é o Jesus que nós cremos. Este é o Jesus que nós anunciamos. Um Jesus perfeito, pleno, cheio de grandeza, preocupado comigo. E eu vou desprezar este amor? E eu vou trocar os meus valores? Não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Irmãos, a obra do Senhor Jesus ela é tão profunda, ela é tão grande, que ela tem que causar um impacto muito grande dentro de nós. Nós temos que ser radicalmente a favor da obra de Cristo. Percebe? Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nós temos que ser radicais com a obra de Cristo. Nós precisamos permitir que essa obra entre no nosso arcabouço de valores e permeie tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós valorizamos. Este é o Senhor Jesus. Irmãos, eu vou encerrar daqui a pouquinho, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos saber exatamente quem Ele é. Percebe? E isso está na sua palavra. Nós devemos ser baseados na palavra de Cristo. Nós devemos ter a atitude correta, em conformidade com o que diz a palavra. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia, conhecer o Senhor Jesus. A importância de você participar dos cultos de terça-feira, de quinta-feira. Esses estudos que nós estamos fazendo é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus em plenitude. Saber quem Ele é realmente. Nós precisamos ter um coração pronto para atender ao Senhor Jesus. Como é que eu poderei atender uma solicitação de Cristo, sendo que o meu coração não está em Cristo, está no mundo? Eu não vou conseguir fazer isso. Percebe? Então fica aqui para vocês hoje. Tá? Talvez semana que vem a gente continue falando um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar aqui algumas dicas bem rápidas para você. Nós devemos ter a nossa orientação, toda a nossa orientação naquilo que nós cremos. Nós precisamos vencer o orgulho, nos submeter à palavra de Cristo. Não ficar se ofendendo por coisinhas. Nós precisamos olhar, né, para nós mesmos e aplicarmos as verdades de Cristo em nós.
e não como aplicar nos outros. Nós não podemos resistir à verdade. Nós não podemos ignorar a verdade. Nós sempre devemos avaliar as condições do nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso ouvido. Lembre-se que está escrito lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu deixo aqui essas considerações para vocês hoje. Não troque a sua vida espiritual. Não troque o Evangelho de Cristo por uma vantagem desnecessária. Não faça isso. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, que você pense bem nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua vida, em todas as coisas que você faz, que você pensa. Toma cuidado. E eu encerro aqui de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu passo a palavra agora para o pastor Valdo.